só posso fazer perguntas sim e não, né? Eu sou homem? Não? Ah, agora já me pegaram, já não sei. Eu sou personagem? Eu sou uma mulher? Oxi, sou um animal? Gente, o que eu sou? Eu sou um objeto. Eu sou a Pri. Sou a Pri. Eu sou um objeto, animal, pessoa. Gente, o que falta? O que eu sou? Não sei, uma profissão. Não? Tá chegando lá. Tá chegando lá. Eu sou um esporte? Sim. Ô, Glória, tá. Esporte, eu sou... Não é um esporte? É um esporte. É ou não é, gente? Define. Tá nas Olimpíadas? Você já me deu uma dica. Não? Vocês mentiram? Ah, tá. Eu sou atletismo. Meu Deus, foi. Sim? Sim! Que legal, cara! O meu esporte de verdade. Olha, gente! Por isso que vocês aprontaram isso comigo. Que legal! Era meu esporte. Como que eu não via se eu não acertasse? Eu tava muito ferrada. Eu pensei em falar futebol primeiro, mas daí, não. Então tá. Ainda bem que não colocaram. Meu esporte é atletismo. Descobri isso. Mais um tete a tete comigo! Tete a tete com a Tete, tete a tete com a Pri. Bem-vindos novamente, mais uma quarta-feira. Gente, eu estou muito animada, vocês estão vendo, né? A equipe, gente, a minha produção, eles são muito legais. Eles criaram esse negócio pra eu adivinhar e falar, não vão acertar. Só que era o meu esporte. Você sabia que era o meu esporte? Sim! Oh, então ela já sabia, eu achei que ela não sabia, achei que era tudo uma coincidência. Sim, vai, faça. Porque ela quer ter um tete a tete com a Luísa. Ela vai passar isso porque ela quer muito um tete a tete com a Luísa. Ó. Então, gente, o que acontece? Fiz mais um tete a tete com a Pri porque hoje eu estou em clima de celebração. É isso mesmo. Eu passei, eu me formei. Eu não acredito, gente. Não, mais festa, por favor, por favor. Eu me informei, é isso mesmo, queridos ouvintes. Eu achei que esse dia nunca chegaria. E como você pode ver, nosso tema de hoje, eu acho que é Brasil brasileiro aqui. Porque brasileiro não desiste nunca, né? Eu sou brasileira, não desisto nunca. Eu permaneci e hoje eu posso contar esse testemunho pra você. Gente, mas o que eu quero começar a falar pra você? Que lá atrás, eu sei que você já viu esse teste a teste. Se você não viu, vai lá em Descobrindo a Cor da Vida. É isso, gente? Produção, me ajuda? Descobrindo a Cor da Vida através do perdão. Tete a tete com a Pri, contando meu testemunho. Lá eu conto muito da minha história, né, em como foi minha trajetória e tudo mais, mas eu falei muito da minha história mesmo como pessoa, como foi minha família e tudo mais. E hoje eu quero focar com você essa parte da minha formação, que foi uma parte muito doida também, porque são 4 anos, é um ciclo, né? Que na verdade não foram 4, gente, foram 6. Mas eu concluí, é isso que importa. Então... e vem escutar essa história comigo. Então, gente, tudo começou com o meu pai, né? Meu pai, ele é deficiente visual, como vocês já conhecem. O pastor Célio, um pouquinho, né? Só que antes dele ser pastor, ele já jogava bola e ele, sendo deficiente visual. Então, ele jogava bola, ele tinha também uma participação incrível no atletismo, ele corria e tudo mais. E, tipo, desde pequenininho, ele me mostrava as medalhas dele. E eu dizia assim, cara, eu quero ter mais medalhas do que o meu pai. Isso era um fato, era uma meta de vida. Acho legal, quero ter troféus, quero ter medalhas. Eu sempre me encantei muito com isso, achava muito legal. E aí houve, né, vocês sabem, a separação dos meus pais, aquela coisa toda. E em meio ao caos, eu vi uma menina que teve que se reinventar através do esporte. E bem isso que eu vejo, sabe, que o esporte ele foi uma fuga para mim muito grande, para que eu pudesse ter uma outra perspectiva de vida, porque até então era só dor, sofrimento, angústia, decepção, frustração, aquela questão familiar, dor, né? E o esporte ele me promovia tipo um prazer enorme na minha vida, porque eu pensava, eu vou sair de casa, vou ficar o dia inteiro fora. E é isso que vai me deixar feliz, que daí eu não preciso voltar para casa. E aí tinha meus amigos colegas né, porque eu fazia futsal, vôlei, handebol, basquete, fanfarra, karatê, academia, dança. Gente, sério, onde tinha alguma corrida, não é aquela salto em altura, corrida 75 metros, revezamento. Meu Deus, pastor, você fazia tudo isso sim. Sabe aquela coisa que quem é bom em tudo geralmente não é bom em mais nada? Gente, mas eu era bom em tudo.
Sério, não é? Que humilde que eu sou agora. Foi muito humilde. Gente, mas é sério, minhas medalhas, eu tenho mais de 50 medalhas e algumas eu já distribuí aí, dei pra mãe, dei pro pai, né? Aquela coisa de homenagem. Mas eu ainda tenho muitas medalhas em casa e já mostrei no outro tete a tete. Tete a tete, tete pra tete, né? Mostrei no outro. E eu consegui, isso do meu pai eu consegui, né, conquistar nesse período que foi essa minha fuga. E quando eu tive essa minha fuga, eu era capitã dos times, eu me destacava, como eu contei pra vocês, Monte Castelo, que era a cidade onde eu fui criada, ela não era uma cidade conhecida, ainda não é, né? Mas por causa do esporte a gente foi crescendo muito, eu, minhas amigas, enfim, a gente saía no jornal local, gente, acredite se quiser, eu fui famosa por um dia em Monte Castelo. Então, tipo, tinha no jornal local, a gente tinha patrocinadores, gente, era muito legal, eu vivi uma vida de atleta mesmo. E até a parte de academia, né, o município pagava, a gente era uma coisa de doida que a gente viveu nesse período. Então, o esporte estava muito linkado à pastora Priscila. Não a pastora Priscila. A Priscila. Então, era muito linkado ao esporte. Então, surgiu aí um sonho. Quando eu perguntava, o que você quer ser quando crescer? O que você vai se formar? A gente não vinha outra coisa a não ser educação física. E as minhas amigas, a gente tem um grupo de amigas até hoje, todas elas praticamente fizeram direito, né? E na época uma queria ser uma coisa, outra queria ser outra. E aí eu lembro que uma das minha melhor amiga, Andriele, ela dizia assim: eu amo esporte. Ela era igual eu, assim, rata de academia, gostava de fazer os esportes. E ela dizia assim: Pri, mas eu não vou fazer educação física. Quem faz educação física fica pobre, né? Porque não ganha nada. E é verdade, gente. Não, mentira. Tem muita gente promissora. Tem muita gente que é empresário, ganha super bem. E hoje o esporte tá em alta pra caramba. Pra caramba, tá? Nos últimos aí, anos a gente vai ver crescendo muito essa vertente. Mas, na época ali, né? Criança não sabe muito bem nem de finanças, a gente falava: não vou fazer educação física porque vai ser pobre. E a gente tem muita a questão da cultura, né? De, vai fazer educação física pra quê? Pra dizer, pega a bola e vai jogar futebol? Gente, e acham que a gente vai pra estudar educação física e vai ficar jogando bola. E, gente, não, é estudo mesmo, tá? É anatomia, é fisiologia, ai, meu Deus, não quero nem lembrar porque já passou, já formei. Enfim, mentira, tem que lembrar todo dia, né, gente? Tem que reciclar, tô brincando. Mas tá, vamos lá. E o que aconteceu? Nesse período eu vi que eu era a única que eu queria fazer educação física e tinha esse sonho. Só que, gente, ter um estudo público geralmente é difícil. E eu acho que a maioria que está nos assistindo aí é do estudo público, ou municipal, estadual, enfim. E o estudo, gente, não estou falando de todos, não estou generalizando, mas o estudo geralmente é um pouquinho mais precário, a gente sabe disso, né? Existe greve, existe isso e aquilo, os professores não vão dar aula, e aí acontece milhões de coisas. O privado não sofre tanto essa questão, porque eles estão sendo pagos ali, está tudo certo. E eu me vi nessa situação de não ter dinheiro para pagar a minha faculdade. E aí eu lembro que a Monte Castelo, tipo, não tinha faculdade, então a faculdade mais próxima era na cidade de Mafra, então dava umas 2 horas ali de viagem. Não dá 2 horas, dá 1h, 40 minutos. 40 minutos a 1 hora. Então o pessoal, ele se desloca para fazer a faculdade, que era a Univale, se eu não me engano, que tem ali perto. Univille, gente, desculpa, eu não me lembro, mas é uma dessas unis, alguma coisa, é uma universidade, tá? Então, o que acontece? Eles têm que se deslocar para fazer. Então, toda a cidade, assim, até tem um ônibus que leva esses estudantes para lá e tudo mais. Paga uma mensalidade. E tinha um cursinho gratuito, na época, que dava para fazer, só que era lá em Mafra. E eu lembro que, tipo assim, a gente ia, eu e mais uns colegas de terceirão, e a gente ia, só que o nosso ensino era integral. Então, eu estudava de manhã, à tarde, treinava antes da aula ainda, acordava cedão na geada, que lá faz muito frio, é na Serra Catarinense, né? Monte Castelo é muito frio, já chegou a nevar. E, tipo, a gente treinava, tinha aula de manhã, almoçava na escola, tinha aula à tarde, saía, ia em casa, tomava um banho e ia lá para pegar esse ônibus e ir para Mafra para fazer o cursinho para vestibular. Então eu fiz um cursinho para vestibular, só que, gente, pasmem vocês, quando você estuda o dia inteiro, você atualmente já meio que bugou, né? Então, tipo assim, eu não tinha mais saco para poder pegar aquelas informações e como o ensino não era tão bom, tudo aquilo que eu estava aprendendo no cursinho é para você, tipo, relembrar e te ajudar, auxiliar nesse sentido. Gente, eu não sabia nada que eles estavam me dando. Eu me sentia muito burra. Não coloca a orelha de burra em mim, Gabriel. Ok. Enfim, e aí aconteceu tudo isso. Gente, sério, eu me sentia muito incapaz. E aí passou os anos ali, eu contei pra vocês, né, que meus pais estavam separados, aquela coisa toda, e eu tava finalizando o terceirão. E eu disse: mãe, após eu me formar, eu quero fazer faculdade, e eu vou pra Florianópolis.
E ela acabou vindo comigo, aquela coisa toda. E teve um período de tempo que eu cheguei aqui, foi em 2015. Cheguei em Florianópolis e a gente começou a frequentar a Mais de Cristo, aquela coisa toda. Mas, tipo, eu frequentando daquele jeito, né? Só porque minha mãe ia pra agradar ela, mas não tava nada firme. E aí aconteceu, né, da gente ir numa loja chamada Estúdio Z, não sei se vocês conhecem, já tô fazendo merchandise aí. E aí, sem fazer propaganda, então eu tava numa loja comprando com a minha mãe uma bota, queria, porque era inverno, aquela coisa toda, né, e com 18 anos eu acho que eu tava. Então, tipo assim, queria uma bota, eu tava lá comprando. Aí, de repente, do nada, chega minha mãe e o gerente da loja e ele começa, na verdade, só o gerente da loja chegou. Minha mãe tava lá, acho que fazendo o cartão da loja, olha só que legal essa história. E eu lembro que daí ele pegou e disse assim: oi, moça, tal, você é daqui e tal? Daí eu falei: não, eu vim de outra cidade, tô há pouco tempo aqui, tô há alguns meses, vim comprar uma bota porque tá vindo o inverno, e conversando nada com nada. E ele olhou pra mim e disse assim: então tá, então semana que vem você pode começar? Eu, começar o quê? Daí eu não entendi nada. Daí ele: não, tua mãe disse que você ainda não trabalha e não sei o quê, então vamos trabalhar comigo. Semana que vem você pode começar, só trazer o teu documento que você tá contratada. E eu: caramba, e esse foi meu primeiro emprego, tá, gente? Então você que não conhecia isso, eu não fiz entrevista, eu não fiz nada, eu tava comprando uma bota e fui empregada e comecei a trabalhar. Trabalhei nessa empresa 2 anos, até que a minha lesão que eu tinha tido lá com 15 anos, 16 anos, no joelho, né, que eu tinha rompido o menisco, que foi onde também foi uma questão muito forte na minha vida em relação ao esporte, que era no futebol, que era moleque bom de bola. Então, assiste o outro tete a tete para você poder entender esse gancho que eu tô falando agora, que é uma continuação, porque tá linkada às histórias, né? E aí, eu tive essa lesão e eu só consegui, pelo SUS, essa cirurgia, quando eu já estava trabalhando. Então, veja quantos anos eu fiquei com essa dor, o meu joelho deslocando, saindo fora, meu Deus, é misericórdia. Doía muito, tá? E aí eu consegui essa cirurgia. Então eu não tinha como adiar essa cirurgia. E eu já tinha. Gente, é tão doida a minha história, porque como vocês já me conhecem, eu não sou nada boa de data. Eu embolo as histórias. Gente, vocês me amam muito pra me ouvir, é sério. Porque eu acho que. Não sei se eu me ouviria. Ai, Deus, porque eu tô perdida. Porque assim, enquanto eu comecei a trabalhar, eu já estava fazendo coque, e depois do coque eu passei na CAF. Olha só, eu não contei nada disso, eu passei na CAF e eu comecei a minha faculdade. Então, quando eu estava trabalhando, eu já comecei logo seguida a faculdade. Só que como eu não sou boa de data, eu não sei exatamente se foi isso, gente, me perdoem. Tá, mas foi bem nesse período que eu iniciei. Não, se eu cheguei em 2015, comecei a trabalhar em 2015, eu comecei a faculdade em 2016.2, tá? Então foi isso. Então eu comecei a trabalhar depois que eu passei. Então quando eu comecei a trabalhar, eu estava no cursinho pré-vestibular que a minha avó pagou, que era o COC lá no centro. Então eu trabalhava durante todo o dia e a mesma coisa aconteceu, que à noite eu tinha que estar indo pro pré-vestibular e eu, gente, assim, ó, o cursinho. E eu não prestava atenção de novo porque eu tava muito cansada, porque eu trabalhava o dia inteiro e à noite ia pro cursinho. Ai, vó, se você tá me ouvindo isso, me perdoa, mas você investiu muito na minha vida, eu sou muito grata por isso. Mas, gente, eu tava muito cansada e eu não entendia nada daquelas matérias e eu me esforçava muito, chegava em casa, via as apostilas, e estudava sozinha lá e tentava atrás do conteúdo, só que foi muito difícil, né? Então eu não passava nos vestibulares de o DESC é o nosso sonho, né, de quem vai fazer educação física, o DESC é referência. E eu não consegui, fiquei muito frustrada durante muito tempo. Ao mesmo tempo trabalhando e tendo que, né, trabalhar e conciliar os estudos. E até que um período eu consegui passar pela CAF, né? E eu achei, pronto, passei no vestibular da CAF, comemorei, fiquei feliz, aquela coisa toda. Só que eu descobri que a CAF não me dava benefício nenhum. Então era muito mais fácil ter ido na faculdade, mostrado o meu histórico escolar, que era super bom, e já poderia ter entrado na faculdade privada. Enfim, mas eu passei na CAF, gente, já fica aí essa comemoração. Foi bem legal, comemorei muito depois que eu soube, que fiquei meio triste, mas é isso aí, celebração. Celebração é importante na vida. E não deixe o inimigo tirar as celebrações da tua vida. Isso é uma coisa que eu quero falar também, né? Porque às vezes a gente, por alguma coisa, a gente se frustra demais. Não deixe o diabo tirar a celebração da tua vida. Muitas vezes eu vejo as pessoas conquistando, as pessoas conseguindo conquistar aquilo que queriam tanto, seus sonhos. E eu vejo que logo em seguida vem uma adversidade para tirar o foco da pessoa daquilo que ela está vivendo. Gente, o inimigo é isso que ele quer tirar, roubar a sua alegria. Até o pastor Diego, esses dias, ele pregou sobre isso, ladrões da alegria. Não deixe os ladrões da alegria roubarem a sua celebração.
Se é o momento de você comemorar, comemore, fique feliz mesmo. Gente, isso é uma coisa que eu sei fazer muito bem, porque eu sou muito do presente. Tem gente que vive muito no passado, fica amargurado, tem gente que é muito futurista e não vive o presente. Eu sou muito presente. Então eu gosto muito de celebrar as pequenas coisas, data de aniversário, pra mim é muito importante. Natal, Páscoa, por incrível que pareça, eu amo família reunida e eu não deixo ninguém tirar minha celebração, tá? Então fica aí essa dica pra você. E então, nesse período, eu comecei daí, passei na CAF e tudo mais. E aí, eu descobri que na CAF eu ia ter que pagar a faculdade. E claro, gente, eu sei que na instituição privada tem bolsas e tudo mais, mas por algum motivo eu não conseguia passar nas bolsas e nem nada disso. E eu sei que eu não tinha também o dinheiro para pagar integral. E aí, eu fui para casa frustrada aquele dia, né? Disse, poxa, mãe, eu passei no vestibular, me esforcei tanto e, tipo, não adiantou de nada, eu acho que eu não vou conseguir nunca ter uma faculdade. Eu fiquei frustrada, assim, porque eu queria ser alguém na vida, eu vim pra Florianópolis pra poder estudar. E até que, gente, assim, ó, eu nunca pedi pra família, ai, por favor, me ajudem nisso, nem nada disso. Minha avó, na época, se propôs a pagar minha faculdade, o cursinho pré-vestibular, pra me ajudar, e ela que ofereceu, foi algo assim que foi Deus que tocou no coração dela, e é um valor alto, né, que eu não tinha na época, e eu sei que, gente, logo em seguida Deus tocou o coração do meu tio, o tio François, e a Bíblia fala, dai honra a quem tem honra, e ele tem muita honra nessa trajetória que eu tive. E eu quero dizer pra você que Deus tocou o coração dele, lá da Suíça. Ele nem estava tão perto de mim, a gente conviveu só nos meus 15 anos, né? Que eu tive aquela viagem que eu também conto no outro tete a tete. E Deus tocou o coração dele para financiar esse sonho que eu tinha. E ele via que eu tinha potencial, ele falou que, né? Ai, ele foi muito querido. E ele acreditou em mim. Gente, como isso é precioso. Eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas eu posso dizer que eu também era uma pessoa improvável de ter isso, porque minha família não tinha como pagar. Eu não tive bolsa. Eu não, cara, era improvável. E eu vejo assim, a mão de Deus direcionando todos os meus passos. E o Senhor, ele fez com que eu entrasse na faculdade. Eu entrei. E aí, como eu falei pra você, houve uma ruptura na hora da minha cirurgia. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fiz um semestre. E no semestre seguinte, eu tive que sair de tudo e trancar a faculdade por causa dessa cirurgia que eu tava esperando pelo SUS, que eu esperei muitos anos pra fazer. E eu fui fazer. E quando eu fiz essa cirurgia, eu precisava de repouso, eu precisava de fisioterapia, não podia pisar no chão durante um tempo, então foi bem dolorosa. Gente, se você visse o tanto de ponto que tinha na minha perna, eu achava que nunca, eu ia ficar horrível, que ia ficar aquela coisa preta gigante. Cara, foi muito, muito doloroso. Daí entra uma coisa importante que eu tenho que falar e dar honra a quem tem honra também, que foi o meu primo Drasto, que foi o peso da minha vida numa época de terror, que eu tinha raiva, tinha ódio dele, que eu tive que liberar perdão depois, né? Mas nesse período, como ele era enfermeiro, ele cuidou de mim. Todo o processo, ele teve ali me acompanhando e fazia curativo e arrumava. Gente, eu tenho que dar honra a quem tem honra. Rubens, muito obrigada. Um beijo pra você que me cuidou nesse tempo. Eu não esqueci desse ato de bondade que você fez com a minha vida e sou muito grata. Então, seja grato com aquelas pessoas que também te ajudaram no momento de adversidade. Já fica aí esse segundo ponto. E o meu tio, ele financiou esse sonho para que eu começasse e teve essa ruptura de trancar a faculdade nesse período. E aí, de repente, quando eu volto para a faculdade, já não era mais a minha turma, porque minha turma já estava avançada, eu tive que começar com outra turma e aquela coisa toda. E começou o meu período, né, de faculdade. E é tão engraçado que no meu primeiro semestre antes da cirurgia, a gente chega na faculdade e eles perguntam o que te motivou a estar aqui? Qual é o teu sonho? Por que educação física? Essa foi a pergunta. E eu lembro que claramente acontecendo algo assim, que eu falava assim pra eles, gente, meu pai é deficiente visual e eu quero muito, muito trabalhar com deficientes também na área de educação física, porque eu quero promover o esporte, eu quero mostrar que eles são capazes, eu quero fazer com que as pessoas, né, tenham essa inclusão no esporte. Eu acho muito legal o paradesporto, eu acho massa pra caramba. Inclusive, nós temos um tete-a-tete sobre o paradesporto, né, com o Daniel Borges, e foi muito legal, assim, ouvir a visão dele como deficiente no esporte também. E eu tinha o meu pai como essa referência, né? Então, o que aconteceu? Então, eu falei isso, esse era o meu propósito de vida, esse era o sonho que eu tinha para minha vida. De atleta, agora eu ia formar pessoas atletas e na deficiência, né? Para incluir eles no esporte.
E esse era o meu propósito de vida e era esse o caminho que eu tinha traçado. Aí vem a cirurgia, aí vem o processo de Deus, Deus me quebrando e fazendo tudo acontecer. Fui pra faculdade, fiz tudo ali, conheci muitas pessoas e passei por muitas turmas, inclusive eu agradeço todas as turmas que me acolheram nesse período da faculdade. E, gente, foi uma faculdade eterna. Hashtag nunca acabava. Gente, só o sangue de Jesus. Porque nesse meio tempo, aconteceu de eu casar. Aconteceu de eu voltar para a igreja. Aconteceu de eu, depois de casar, também ter outra lesão. Já depois de 4 meses de casada, tive outra perna, tive uma luxação patelar. Então, gente, foi muito sofrimento. Uma pessoa só, o Senhor foi me quebrando, me quebrando, me quebrando. E há quem diga, né, que o joelho significa orgulho. Então, eu acho que Deus quebrou o meu orgulho, porque quebrou os 2 joelhos. Então, foi um processo, assim, bem doido que eu vivi em relação a isso. Mas, gente, assim, eu vejo que o Senhor, ele foi me trazendo de volta para a área pastoral. Mas eu quero te falar agora uma coisa muito importante que aconteceu. E eu conto esse testemunho de forma muito aberta para você, que foi o seguinte: meus pais eram pastores, tinham um legado familiar, né, dentro disso, e eles separaram, vieram a separar. E a minha avó teve a oportunidade de. Meu bisavô era médico militar, então ele tinha dinheiro, ela podia ter uma formação e ela não quis, ela preferiu a vida pastoral, tudo mais. E quando houve a ruptura da separação dos meus avós, ela foi muito julgada por não ter estudado. E aí foi onde ela começou a ir atrás, com 4 filhos, né? Foi atrás de estudar, ser independente, aquela coisa toda, e foi esteticista. Tanto é que ela hoje é aposentada pela estética, né? E é uma ótima esteticista, mas eu vejo assim que o dom dela era pastoral, ela tinha dom de cura, aquela coisa toda, enfim. E aí depois veio a questão da minha mãe. A minha mãe resolveu casar com meu pai virou pastor, eles viraram pastores e houve uma ruptura. E ela também teve, né, depois de mais velha, eu descobri que ela teve a oportunidade de estudar. E ela também não estudou, e quando veio a ruptura, ela ficou tipo meio sem chão, sem uma profissão, e ela seguiu para a estética. Olha que interessante como a vida da gente, ela tende a repetir os ciclos dos nossos pais, dos nossos avós. E aí, hoje, quando eu conheci o pastor Diego, né, eu não sabia que ele era pastor na época e tal, aí aconteceu de eu conhecê-lo, virar pastores. Hoje eu estava pastoreando e eu tive a oportunidade de ter o estudo sobre a minha vida. E, gente, hoje eu posso dizer com todo o orgulho do mundo, eu me formei. Eu me formei e eu tô quebrando não só um ciclo meu de vitória pessoal, mas também eu quebrei um ciclo familiar. Isso para mim é a coisa que mais me toca, porque hoje eu escolhi a área pastoral, hoje eu sou completa na área pastoral, né? E você que me conhece como pastora Priscila, hoje você pode dizer assim, pastora, mas você vai atuar na área? Gente, eu atuo na área. É muito legal porque eu tenho o Compaixão Club, a gente tem consciência corporal, a gente tem essa questão, porque a gente é corpo, alma e espírito. Então eu, como pastora, hoje eu tenho um conhecimento do corpo, né? Isso é maravilhoso. E essa faculdade, ela não vai ser em vão. Eu vou usar muito ela, porque ela tem tudo a ver com a espiritualidade, tem tudo a ver. Se você não tem uma vida ativa, por favor, se você só tá na parte do espiritual, cara, vai fazer exercício físico? Sim, vamos lá, maromba! Vamos lá, vamos treinar, porque isso faz parte também. Isso gera disciplina, isso gera uma qualidade de vida, isso agrada, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então você tem que ter essa questão sobre você. Então eu quebrei um ciclo pessoal, porque eu não desisti em meio às dificuldades que a vida me ofereceu, mas eu também quebrei um ciclo familiar, porque eu disse assim, aqui não. Só que olha que interessante, quando eu fui casar com o pastor Diego, eu tive essa clareza que meus avós separaram, meus pais separaram e a tendência é que eu fosse a próxima que separasse. E você sabe, né, que o pastor Diego também, né, os pais dele separaram e ele também teve um divórcio. Tanto que a hora que a gente foi para casar, ele me deu uma clareza, a gente estava noivo e eu disse assim, vamos orar, pedindo perdão aos nossos avós, aos pais, ao teu relacionamento que foi perdido, porque eu não vou casar para separar. Eu tinha muito essa convicção. E um relacionamento, gente, eu quero falar bem a verdade para você, tem seus desafios diários. Quem é casado sabe o que eu tô falando. Tem seus desafios diários, mas casamento é uma decisão, amor é uma decisão. Então não deixe que as coisas te corroam, o dia a dia te corroam. Não, é uma decisão. Então quando a gente fez isso, essa quebra, não que seja uma quebra hereditária, não é uma maldição hereditária, não entenda isso. Eu tô falando que foram ciclos que estavam se repetindo, que a tendência é que eu repetisse. E eu quebrei tanto no estudo quanto no casamento. E eu decidi. E em nome de Jesus que você pegue essa chave para a tua vida. Então 2019, a gente viveu uma fase assim, muito difícil.
né? Ali a gente só não passou fome porque o Senhor não deixa os seus perecerem, né? Tem até o Salmo 37 que fala, né? Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer, e é verdade. O Senhor nunca deixou nada faltar. O Senhor foi Deus de detalhes em todas as questões. Já estava pastoreando o Alive, né? Começou com 8 jovens num pequeno grupo. Se você não sabe, eu vou colocar algumas fotinhos da nossa trajetória com a live também, porque hoje eu escolhi ser pastor. Eu sou muito completa, vivendo a minha vocação, vivendo a minha vida a Deus. E às vezes eu escutava assim, né, de alguns familiares e pessoas, nossa, mas você é tão nova, por que você vai começar a pastorear logo? Porque eu comecei a pastorear com 21 anos. E, gente, é muito difícil, é muito difícil. Mas existe aquela música do Anderson Freire que diz assim: te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor, te amo, te amo. E essa frase, te dou toda a juventude que há em mim, é isso que eu digo para o Senhor hoje. Senhor, eu dou toda a minha juventude a Ti, para a Tua obra, para aquilo que o Senhor tem, para as pessoas, para a minha geração. Eu quero ser resposta para a minha geração, seja na educação física, que hoje sou formada, sou uma educadora física, ou seja como pastora, para essa geração que está aí sedenta do amor de Deus e ainda não sabe. Né? Então eu passei todas essas crises, 2020, pandemia, daí começa a estudar online. Então a gente teve toda essa trajetória dentro da minha faculdade. Mas hoje eu posso dizer para você que sim, eu consegui me formar e eu estou muito feliz. E eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho, que eu queria contar esse testemunho para você, que houve uma pessoa que acreditou no meu potencial, para que eu pudesse ver um sonho. Hoje eu posso dizer para você, eu completei uma coisa que alguém acreditou em mim, mas eu honrei com a palavra. E por muitas vezes eu pensei, meu Deus, mas agora eu sou uma pessoa casada, agora eu vou virar mãe da Isadora, que eu tive que aprender no meio do caminho, que ela não era minha filha de sangue, mas eu tive que aprender na criação. Então muitas coisas começaram a me fazer pensar, e agora eu sou pastora, será que eu continuo? E eu fui até o fim. Se você começou algo, termine. Honre com seus compromissos, honre com a sua palavra, porque isso glorifica o nome do Senhor também. E eu quero agora, né, dizer que a Unisul também foi vendida. Aconteceu tanta coisa nesse meio tempo. E eu quero contar do último semestre. O pastor Diego falava assim, meu Deus, a minha esposa tá no último semestre e não sei o que, glória a Deus. E, gente, eu por dentro sofrendo muito, porque tava muito difícil. Foi o semestre que eu mais sofri. Eu sempre tirei notas boas, tanto na escola quanto na faculdade. Nunca fiquei em recuperação, acho, na minha vida. Só que nesse último semestre foi muito difícil, porque eu acho que a pressão de você estar terminando um ciclo e as dificuldades começam a aumentar. Foi a primeira vez que eu tirei um 3,5 numa prova. Sim, eu fiquei muito desesperada e o pastor Diego dizia, ela vai finalizar, e não estava finalizando. E eu comecei a ficar preocupada. E aí eu mandei e-mail para a faculdade dizendo, gente, é meu último semestre, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance, tal, tal, tal. Eles falaram, você tem que falar direto com o professor. E aí, gente, era o professor Erasmo. O professor Erasmo, quem já fez o Unisui, quem é da área da saúde, conhece ele, sabe que ele é bem rígido. Não porque ele é mau, porque ele é excelente no que ele faz. Ele é um professor excelente, maravilhoso. Amo a vida do professor Erasmo. E só que eu fiquei temerosa. Disse, com ele não vai dar um jeitinho pra eu... E não vai me dar uma chance. E aí foi onde começou o meu desespero. Eu disse, pronto, não vou conseguir. O que eu faço? E aí foi onde começou meu desespero. Eu mandei o e-mail para ele me respondeu bem seco, dizendo assim, olha, Priscila, quem reprova é o aluno, não é o professor, não tem o que eu fazer. E aí, só que aí no final ele colocou, me chama lá no WhatsApp que a gente vai conversar. E foi a esperança que surgiu no fio do túnel. Meu Deus, eu só tenho agora o contato do WhatsApp dele, me usa com as palavras certas, tal, tal, tal. E eu comecei a falar com ele. Oi, professor, tudo bem? Aqui é a Priscila, tal, 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 tal. Falei contigo, mandei e-mail. E eu disse assim, professor, eu preciso muito de uma segunda chance. Eu errei como aluna, eu reconheci os meus erros. Eu errei. Eu realmente não consegui. E eu sei, gente, que ele lembrou quem eu era. A Priscila que corria, que era do atletismo. Olha aí o atletismo surgindo, né? É do atletismo, lembro de você, não sei o que, vamos marcar assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais uma chance. Você vai fazer a prova que você tirou 3,5 e eu vou acrescentar mais 10 questões, você tem até amanhã para me entregar. No susto, assim. E eu disse amém, né, na minha cabeça. Veio para ele, professor, muito obrigada, agradeci a chance. E fui pro livro, fui para correr atrás do prejuízo.
E, gente, pasmem, eu passei raspando, mas eu passei. E foi alegria, parecia melhor que o TCC, gente, vocês não estão entendendo, porque o TCC eu já tinha entregado, estágio também, e só faltava essas matériazinhas que faltavam. E a hora que eu passei, gente, eu glorificava a Deus. Eu chorava, eu não sabia mais o que fazer, eu gritava, eu dizia, dentro de casa, e comemorei muito, muito. E a minha celebração, eu não deixei o inimigo roubar, o inimigo tentou roubar várias vezes. Mas eu fiquei aí, eu acho que, cara, eu acho que quase um mês inteiro celebrando e ainda tô aqui celebrando. E pasmem vocês, hoje é dia 1º de setembro. E hoje eu recebi um parabéns pelo educador físico da minha tia. Parabéns, Pri, agora oficialmente uma educadora física. Parabéns pelo seu dia. E pasmem vocês, hoje é dia 1º de setembro, eu estou podendo gravar. Já estava marcado na agenda que eu ia gravar hoje, eu nem lembrava disso. E hoje é o dia 1º de setembro, dia do educador físico. Eu posso dizer, eu sou uma educadora física, eu estou muito feliz. Eu queria compartilhar essa alegria com você, tá? E eu queria ler com você Provérbios 16:3, que diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Queridas, além de dar honra a quem tem honra, você tem que consagrar os seus planos ao Senhor, porque eles serão bem-sucedidos, não importa a dificuldade, porque eu passei por algumas dificuldades durante a formação, aconteceu tanta coisa nessa trajetória, cirurgia e tudo mais, e etc. E outra coisa, a minha mente mudou do educador físico para o pastoral, mas eu consagro todos os meus planos ao Senhor e Ele que rege a minha vida. Se o Senhor disser, Priscila, é para cá, eu vou para cá. Se Ele falar, retorna, eu retorno, porque eu sou obediente ao Senhor, porque eu sei que a obediência Ele vai fazer eu viver a promessa do Senhor. E quem persiste, vive as promessas de Deus. Quem permanece, vive as promessas de Deus. Então, se você está num propósito, está no meio da caminhada, persista e não desista daquilo que Deus tem para você, daquilo que Ele sonhou para você, porque é enquanto caminhamos que Ele nos cura, é enquanto caminhamos que Ele nos direciona, enquanto caminhamos Ele vai dando chão, enquanto você caminha e honra os seus compromissos, com sim, sim, não, não, e você faz tudo ser bem sucedido para honra e glória do Senhor. Então, esse foi o tete a tete do meu testemunho, que eu me formei. Parabéns para mim! Yeah! E até o próximo tete a tete. Deus abençoe você. Gente, eu tô com a cor do curso. Deus abençoe você. Te espero no próximo quarta-feira. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. Escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Aparece e vai embora.
nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu.